Vamos conversar agora, então, ao vivo, com o especialista em direito público, Carlos Barbosa. Carlos, muito boa noite. Para a gente falar agora, quais são os próximos passos jurídicos nesse caso, já que a defesa de Jair Bolsonaro informou que vai entrar com os embargos infringentes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, viu, Carlos? Obrigado pelo convite, um abraço a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando desse caso, né? Um caso que está aí na mídia. O que a gente pode apontar a partir de agora é que já foi declarado o trânsito em julgado dessa ação. A partir de agora, com o trânsito em julgado, a ideia é que não caiba mais recurso. Por que não cabe mais recursos? Porque, segundo o relator, né, segundo o Alexandre de Moraes, ele entende que a ação transitou em julgado porque não cabe mais os embargos infringentes. Por que não cabe os embargos infringentes? Para que houvesse essa possibilidade, pelo menos 2 votos a favor do ex-presidente teria que ser ministrado naquele julgamento pela turma do Supremo. Isso não aconteceu. Somente 1 voto foi proferido a favor do ex-presidente. Então, ficou faltando 1 voto para que coubesse ali os embargos infringentes. Então, em razão disso, foi declarado trânsito em julgado da ação. O que significa isso em planos práticos? É que a pena apontada, indicada ali na sentença proferida pela turma, aquela decisão ela já começa a ser cumprida, né? Até então, o ex-presidente estava preso preventivamente, era uma prisão cautelar, né? Com toda a fundamentação apresentada ali pelo ministro Alexandre de Moraes. A partir de agora, o que se tem é a execução da pena definitiva proferida na sentença. Então, diante dos fatos que estão sendo apresentados, né, não cabe mais recurso, não cabe os embargos infringentes. Por mais que a defesa indique que vai apresentar esse recurso até o final da semana, esses embargos, eles não têm cabimento. Então, provavelmente, esse recurso ele será rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal por causa da condição sine qua non para que houvesse essa possibilidade de apresentação. Agora, Carlos, boa noite para você. A gente falava agora há pouco da questão das visitas, né? Os 2 filhos do ex-presidente, 2 dos 3 filhos dele visitaram ele hoje, recentemente também a ex-primeira-dama. Como que deve ficar essa situação daqui para frente, né? A gente trouxe informação que que o ministro Alexandre de Moraes, antes de determinar o início do cumprimento da pena, já havia autorizado a primeira-dama a fazer visita, o outro filho do ex-presidente que mora no sul do país, né? Como que fica a situação daqui para frente em relação a essas visitas? As visitas elas continuarão acontecendo a partir das autorizações feitas pelo ministro. Por quê? Porque nós temos ali, neste processo em si, que agora transitou em julgado, um ato atentatório ao Estado Democrático de Direito, né? Nós estamos diante de um processo que transitou em julgado, que analisou uma série de atividades, articulações para atacar a democracia. E diante de todos aqueles elementos, todo cuidado está sendo tomado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Todo cuidado. Então, tudo que a gente vem observando, né, a partir de agora, tende a ser reproduzido com uma diferença. A partir de agora, é uma sentença definitiva que está sendo executada. Então, a tendência é essa, que toda visita seja autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, né, para que não haja ali qualquer tipo de movimentação que venha colocar em risco a execução da pena. Não o processo em si, mas a execução da pena. Só lembrando que todas essas pessoas, todos esses agentes, todas essas autoridades que estão solicitando a visita ao ex-presidente, de uma certa forma, esteve, mesmo que indiretamente, envolvido em todas essas articulações do golpe de Estado. Então, tudo isso, todo esse cuidado que está sendo tomado pelo Supremo Tribunal Federal é justamente para evitar qualquer tipo de situação que coloque em risco a execução da pena.
Olá, Carlos, boa noite. A gente teve essa primeira decisão no fim de semana de prisão preventiva de Jair Bolsonaro e na segunda-feira a abertura do plenário virtual da primeira turma do STF para que essa decisão fosse ou confirmada ou rejeitada. No fim, a gente teve a confirmação. No dia de hoje, a gente teve a publicação dessa etapa de trânsito em julgado dessa ação penal com a determinação da execução das penas dos condenados e também, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes colocando essa decisão de execução de penas para referendo ali no plenário virtual da primeira turma. Eu queria entender especificamente sobre essa decisão de hoje, quando a gente tem um julgamento que entra nessa fase de trânsito em julgado. É de praxe, é comum colocar uma decisão dessa para referendo ali do colegiado que conduziu esse julgamento? Sim, é muito comum, principalmente porque a partir de agora nós não temos, né, a possibilidade de recurso. Então é tradicional, é comum que isso aconteça quando se trata do trânsito em julgado, porque não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então não existe nenhum elemento jurídico que precise ser avaliado, que precise ser trabalhado, né, juntamente, presencialmente, com os ministros, né, da primeira turma. Então a ideia é que realmente não haja nenhum tipo de situação irregular. A diferença da prisão, até então, a prisão preventiva para essa prisão, é que na prisão preventiva a motivação da prisão, do fato em si, foi justamente o ex-presidente atentar contra um equipamento de segurança, aquele equipamento que é a tornozeleira, juntado aos outros elementos que estiveram presentes no processo, que é aquela reunião que foi convocada, aquela reunião religiosa que foi convocada pelo filho do ex-presidente em frente. Isso poderia gerar uma situação de fuga, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A partir de agora, o que nós temos não é uma medida cautelar, é uma decisão definitiva. Não cabe mais recursos. Por mais que os advogados tendem a apresentar um recurso, né, os embargos infringentes, dentro da legislação brasileira, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, esse recurso não é cabível. Então, até neste instante, todo esse processo é um processo natural, né? Todo o processo ele chega ao seu final, todo o processo ele transita em julgado e a partir disso, a partir do trânsito em julgado, a pena é definitiva. E começa-se então a execução daquela pena de acordo com o que foi sentenciado pelo Supremo. Ô Carlos, voltando um pouquinho em relação às visitas, hoje à tarde me veio à mente o seguinte: a gente tem diversas pessoas, naturalmente centenas, milhares de pessoas presas em todo o país. A partir de agora, Jair Messias Bolsonaro, pela justiça brasileira, é considerado um criminoso que tentou um golpe de Estado no nosso país. A gente tem outros exemplos de pessoas que foram condenadas por outros crimes, por exemplo, por tráfico de drogas. Lembrando, Fernandinho Beiramar, outros tantos criminosos presos ali por tráfico de drogas e que não podem receber visita de pessoas que, porventura, em algum momento pudessem tramar alguma coisa ou, muitas vezes, de dentro de uma prisão, comandar crimes, comandar outros ataques, por exemplo. No caso de Jair Bolsonaro, condenado muitas vezes por reuniões que fez, por falar sobre golpe, por tramar golpe, de acordo com a justiça, ele ainda assim deve poder receber visita de políticos, por exemplo, aliados, e ali, por exemplo, poder ter novas ideias de novos possíveis golpes ou novas tentativas de atentar contra a democracia brasileira? Por isso que cada visita precisa ser autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então a ideia aqui é justamente que essa ponderação da periculosidade, da tentativa de reuniões a ponto de colocar em risco ou perpetrar movimentos que já começaram lá atrás, que é a tentativa de golpe, isso tudo vai ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. É ele que vai avaliar todo esse clima que vai acontecer a partir de agora, envolvendo todos esses atores. Só lembrando que alguns deles, eles estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal. Então existem alguns outros agentes ali, alguns
dos filhos do ex-presidente está respondendo, né, perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essa medição do clima, do risco, tudo isso vai ser ponderado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é algo automático, não é isso que está especificado na decisão do Supremo. E também não é isso que tem previsão lá no Código Penal. O que se tem é que esses pedidos eles podem ser apresentados, tá? E aí o Supremo vai avaliar. No caso de outros crimes praticados, a própria legislação impede que haja essas visitas em virtude da periculosidade. Como você disse aí, a questão dos traficantes, outras pessoas que envolvem crimes organizados e tudo mais, existe uma previsão. No caso do ex-presidente, né, neste caso específico, na tentativa de golpe de Estado, por não existir nenhum tipo de elemento que impeça essas visitas, cada avaliação vai ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente levando-se em conta a retórica, ou não sei se é retórica também, pode ser que seja algo verídico, aí a gente tem que analisar caso a caso os documentos que são apresentados, a condição de saúde do ex-presidente, né? Está sendo alegado que o ex-presidente está passando por um problema de saúde. Então, em razão de questões humanísticas, provavelmente essas visitas elas serão autorizadas principalmente em virtude dessa condição de saúde do ex-presidente. Mas Carlos, você fala nessa questão da saúde do ex-presidente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou agora à tarde em um evento em São Paulo, né, que ele vai fazer o possível e o impossível para que consiga, de fato, a prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Essa questão da saúde dele, tudo que ele vem trazendo, os filhos dele deram entrevista falando da questão da saúde dele que está bastante fragilizada, isso de fato justifica aí uma prisão domiciliar humanitária? Não de forma automática, só será legitimada a prisão domiciliar do ex-presidente se o Estado não conseguir lhe dar todas as condições de tratamento. Foi por isso que o ministro Alexandre de Moraes, na decisão transitada em julgado, ele colocou no processo, na fase de execução penal, que seja dado todo suporte de saúde, né, suporte médico ao ex-presidente durante 24 horas por dia. A ideia é justamente passar a informação de que o Estado brasileiro ele tem condições de dar ao ex-presidente, agora condenado, né, condições de tratar sua saúde dentro da prisão em que ele está submetido agora, evitando, logicamente, a mudança de regimes, mudança para o regime domiciliar. Então, não é automático, só seria algo legitimado se, porventura, o Estado brasileiro não tivesse condições de dar todo esse suporte. Por exemplo, se ele tivesse que fazer um tratamento com equipamentos especiais, algo desse tipo que só poderia acontecer dentro da sua residência, com suporte médico muito maior do que aquele que o Estado está concedendo, aí sim haveria uma legitimação para tanto. Agora, da forma que está posto, da forma que está sendo colocado, né, pelos assessores, pelos advogados, eu entendo que não é algo automático, não é algo que vai acontecer neste instante em virtude da situação que ora se apresenta. Tá certo, Carlos Barbosa, advogado e especialista em direito público. Carlos, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, nos ajudando a entender toda essa situação jurídica envolvendo essa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma excelente noite para você e até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima.